Olá a todos. Essa é uma palestra que eu apresentei na 9ª Jornada Sudeste, no 15º Congresso Mineiro de Psiquiatria. O evento foi realizado em Belo Horizonte entre os dias 27 e 29 de junho de 2013. A palestra foi intitulada Comportamento Motor nos Transtornos Psiquiátricos. O movimento pode ser entendido como um vetor para toda forma de expressão humana, seja ela no domínio cognitivo, no domínio afetivo ou no domínio social. E a área que estuda o movimento é o comportamento motor, sendo que na educação física, na fisioterapia, na terapia ocupacional, essa é uma área primária, ou seja, esse conhecimento produzido tem um papel importante, né, na prática, na pesquisa do profissional de educação que trabalha com movimento. E na psiquiatria, o comportamento motor pode ser entendido como uma área secundária, uma área acessória, que subsidia algumas questões relacionadas aos transtornos psiquiátricos. Isso porque, através da análise de movimentos, nós conseguimos inferir sobre a qualidade de algumas funções mentais, nós podemos também ter uma noção mais geral do estado mental de determinado sujeito pela análise motora. Apesar do comportamento motor ser uma área secundária na psiquiatria, é necessário entender o sujeito analisando pelos seus diferentes domínios, tanto no cognitivo, no social e também no domínio motor. Isso porque a nossa interação com o meio ambiente ela é feita via as ações motoras. Nós temos aí como exemplo várias atividades cotidianas que a gente faz até sem muita reflexão, sem muita consciência, até algumas ações que elas têm um impacto grande na história da humanidade, como por exemplo a força de uma fala em um discurso, a capacidade de manipulação para a gente poder construir, elaborar tecnologias, capacidade de produzir um determinado padrão, um motor tão eficaz que esse padrão é o melhor do planeta e transforma um determinado sujeito no maior medalhista, né, da história olímpica. Na capacidade que a gente tem de transformar a arte via movimento, seja na música, seja nas artes plásticas, na dança, nas artes cênicas, e também na capacidade que nós temos de transformar, né, movimento em forma de protesto na busca por um país melhor, como tem acontecido recentemente aí, essas manifestações no Brasil. É importante, então, na psiquiatria, pensarmos na avaliação motora, porque é possível assumir que em todos os transtornos psiquiátricos existem disfunções motoras. Essas disfunções motoras estão relacionadas a sintomas extrapiramidais, associados a disfunções nos gânglios da base, e sintomas cerebelares que estão relacionados a disfunções do cerebelo. Alguns desses sintomas são a bradicinesia, que seria lentidão na execução do movimento, existe uma lentidão motora nesse sujeito. A cinesia estaria ligada à dificuldade que o sujeito tem para iniciar o movimento. O tempo de reação, por exemplo, é muito alto, é fora daquele padrão que é esperado. A dismetria, que está ligada a déficit na modulação da amplitude do movimento. Então, em determinados momentos, o sujeito faz o movimento além e outras vezes aquém daquele que seria o esperado em termos de meta. E a discinesia, que é ligada à produção de movimentos involuntários, os tiques nervosos, o tique nervoso, que tanto interfere, né, na vida da pessoa, porque realça esses movimentos no rosto, na mão, isso atrapalha muito o dia a dia do indivíduo. Além disso, nos movimentos involuntários nós temos a disfluência, os movimentos são quebrados, com muito tremor ao longo da trajetória. Desses três grandes grupos aí de habilidades que a gente consegue executar, os grupos relacionados à habilidade de manipulação, controle postural e locomoção, todos esses sintomas estão presentes nesses grupos. Por exemplo, na escrita, nós temos a dismetria, no caso da micrografia, onde o sujeito executa a escrita com uma dimensão muito menor, com uma amplitude muito menor que aquela que era requerida pelo contexto, por exemplo, a linha do caderno. No caso da discinesia, o tremor que é encontrado no Parkinson, por exemplo. Então, esses sintomas estão presentes em todos os grupos de habilidades motoras que nós produzimos e têm um impacto importante no comportamento humano. Mas uma pergunta interessante é: qual a explicação para a disfunção motora em um transtorno psiquiátrico? A gente pensa, por que uma disfunção então, no córtex pré-frontal está associada a disfunções motoras, sendo que não existe uma relação direta com o sistema motor? Uma possível resposta para isso está no conceito de diáskese,
Diástase não é um conceito novo. No século passado, Constantin von Mônaco já falava sobre essa questão. E numa visão um pouco mais recente do conceito, nós podemos conceituar a diástase como alteração no metabolismo neuronal e no fluxo sanguíneo cerebral, causado por uma disfunção em uma área que está anatomicamente distante, mas funcionalmente associada. Então, se há uma disfunção no córtex pré-frontal, isso pode ter um efeito cascata. De alguma forma, outras áreas que estão interconectadas com o córtex pré-frontal podem ser afetadas também e apresentar um desequilíbrio, uma disfunção na sequência, na evolução do transtorno. Um exemplo interessante sobre isso, que a gente tem avançado bastante no nosso conhecimento sobre essas associações, está ligado, por exemplo, às bases neurobiológicas que estão relacionadas às funções neuropsicológicas e funções motoras. A gente conhece cada vez mais que as funções neuropsicológicas e funções motoras estão interrelacionadas. E também nós já estamos conhecendo qual que é a base neurobiológica para essa associação. Então, por exemplo, o córtex pré-frontal dorsolateral era uma área que há 10, 15 anos atrás era entendida como uma área puramente cognitiva. É uma área que está associada às funções executivas, tais como planejamento, memória de trabalho, controle inibitório. E, mais recentemente, a gente tem visto que existe uma interconexão do córtex pré-frontal dorsolateral com áreas motoras, como o córtex pré-motor e a área motora suplementar. E além dessas questões de conexão anatômica, nós estamos também entendendo cada vez mais a relação que existe entre as funções neuropsicológicas e motoras. Então, é possível que as funções executivas, não que elas especifiquem detalhes do movimento, como é feito nas áreas motoras, mas ela dá uma noção geral do plano motor que deve ser utilizado, a intenção daquilo que deve ser realizado. E um exemplo dessas relações, um trabalho recentemente publicado por nós, que mostra que existe uma associação entre controle inibitório e qualidade do controle de apontamento manual. A impulsividade motora foi avaliada e nós vimos que sujeitos que têm um nível mais alto de impulsividade motora apresentam algumas diferenças no controle motor dele, na relação na produção de pico de velocidade durante a trajetória desses movimentos manuais, na qualidade da precisão espacial, acerto ao alvo, e na forma e estratégia da programação motora. Então, esse é um exemplo de que funções executivas elas têm algum impacto sobre a forma como nós controlamos o movimento. Um outro bom exemplo não é só em relação à interconexão entre áreas, mas o aprofundamento do nosso conhecimento em relação a determinadas estruturas. Então, por exemplo, o cerebelo sempre foi entendido como uma área puramente motora, associada ao controle postural, ao automatismo dos movimentos, à sequenciação de nossas ações, e mais recentemente, os estudos têm mostrado que o cerebelo também está envolvido na memória de trabalho verbal. Não só no aspecto motor da fala, mas também no aspecto cognitivo da fala. Então, o que nós temos visto é que o aprofundamento do nosso conhecimento sobre neurociências tem produzido uma visão mais integrada do que é o cérebro e a capacidade de ver como uma determinada área pode impactar, criar algum efeito sobre a outra. E um modelo bom para explicar isso seria um modelo bem simples, proposto por Marchand, para falar sobre o desenvolvimento das funções motoras em alguns transtornos psiquiátricos. Seria disfunções no circuito córtico striatal, que geraria sintomas extrapiramidais. Por exemplo, o sujeito inicia um transtorno, um desequilíbrio no córtex pré-frontal. Essa região, junto com outras, estão associadas a estruturas do gânglio da base. Essa disfunção inicial, como efeito cascata, também gera um desequilíbrio no estriado e, como consequência, gera um desequilíbrio no globo pálido e substância negra. A partir desse desequilíbrio, outros centros motores subcorticais ficam alterados, gerando aqueles movimentos involuntários, os tiques, e no caso do tálamo também está interconectado com o córtex motor, se nós teríamos também disfunções motoras nos movimentos voluntários. Então esse é um exemplo de diástase, uma disfunção em uma determinada área gerando um desequilíbrio em outras áreas que estão interconectadas. Dos estudos comportamentais que investigam essa questão dos circuitos córticos striatais estarem
afetados em alguns transtornos psiquiátricos. Nós temos, foi publicado em 2001, e eles avaliaram a análise cinemática da escrita em pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, com TOC. E esses autores assumem que aproximadamente 30% dos pacientes com TOC apresentam alguma disfunção motora, tanto no aspecto voluntário quanto no involuntário. E que eles levantam uma hipótese que esses sinais, esses sintomas motores, podem ser um marcador biológico de um subgrupo que apresenta sintomas mais graves do transtorno. E como que eles investigaram isso? Utilizaram uma mesa digitalizadora, você passa uma caneta óptica sobre essa mesa, ela captura dados cinemáticos do seu movimento em relação ao perfil de velocidade, de aceleração, e esse sujeito tinha que cumprir 4 tarefas. Escrever uma frase, as bolas rolam para o gol, fazer a assinatura de um nome, a sequência de 3 letras A, e desenhar círculos. O que os resultados mostraram em relação quando compara-se o grupo TOC com o grupo controle, não afetado? Na medida de pico de velocidade, o grupo TOC apresentou níveis mais baixos de pico de velocidade tanto na escrita da frase quanto na assinatura do nome. Houve diferença estatística. Já nas duas outras condições, são as mais simples, que têm uma menor demanda para o sistema percepto-motor, não houve diferença entre esses grupos. Outro achado similar foi para a medida de fluência do movimento. Essa fluência do movimento fala para nós sobre a discinesia. Também o grupo paciente com TOC apresentou menor fluência comparado ao grupo controle somente na sentença e na assinatura. Nas tarefas mais simples não houve diferença. Só retornando para a medida de pico de velocidade, ela fala um pouco para a gente sobre a questão da bradicinesia. E por último, outra medida, que é o tamanho do traço, também foi encontrada diferença somente nas duas situações de maior complexidade para os executantes. O tamanho do traço no grupo TOC foi menor do que no grupo controle. Em conjunto, esses resultados nos trazem uma informação interessante. A maioria das formas de se avaliar funções motoras na psiquiatria é através de aplicação de escalas, de questionários e de aplicação de testes relativamente simples, com baixa demanda efetora para o sistema motor. E que esses resultados nos mostram é que, às vezes, nas tarefas mais simples, essas diferenças não vão ser captadas. Ou seja, essa forma de análise não é sensível bastante. Talvez nós tenhamos que repensar a forma de analisar na psiquiatria as disfunções motoras. Na neurologia é mais claro a disfunção motora. Às vezes o ponto principal é a disfunção motora. Então essas escalas, esses testes ficam mais fáceis de detectar essas diferenças. Mas talvez na psiquiatria, onde as disfunções motoras elas não aparecem tão claramente como as disfunções cognitivas e as disfunções comportamentais, talvez nós temos que refinar um pouco mais e repensar essa forma de análise. E em termos de resultado daquelas questões, daquelas hipóteses levantadas, nesses estudos eles fizeram uma correlação entre as medidas cinemáticas, a parte do movimento, com a gravidade dos sintomas do TOC em relação à obsessão e à compulsão, e eles viram correlações com várias medidas. Uma delas é que o maior nível de compulsão está relacionado à menor automatização da escrita, ou seja, maior nível de compulsão, menor qualidade do controle motor. Uma outra informação interessante é que no período de início da doença, ela está relacionada positivamente à menor automatização da escrita, ou seja, quanto mais cedo apareceu o TOC, pior era o controle motor desse sujeito, indicando que essa relação pode servir sim como um marcador biológico para o psiquiatra, né, avaliar talvez o nível de gravidade do transtorno em geral. Uma análise descritiva, né, de um paciente com TOC, de um sujeito do grupo controle, na escrita da letra A, nós vimos que o perfil cinemático, em termos de velocidade e aceleração, é completamente diferente do perfil cinemático do sujeito do grupo controle. Esse perfil aqui de aceleração e velocidade é muito parecido com de pacientes com Parkinson. E a partir dessa análise, os autores levantam as questões falando que, olha, realmente essa é uma comprovação indireta, né, uma forma de inferência sobre disfunções de circuitos córticos striatais, já que os gânglios da base é uma das estruturas mais afetadas
no Parkinson e que gera esse tipo de padrão cinemático nos sujeitos. Um outro estudo, publicado recentemente por nós, na Psychiatry Research, nós fizemos uma análise cinemática do controle de apontamento manual em pacientes com transtorno bipolar na eutimia, ou seja, eles nem estavam na depressão, nem estavam na mania, estavam controlados, né? E utilizamos também uma mesa digitalizadora na qual apareciam determinados estímulos na tela. O sujeito deveria movimentar a caneta sobre a mesa de forma que o cursor deslocasse na tela, saindo da posição inicial e chegando até o alvo. Foram disponibilizadas 4 formas de condição de execução. Essa condição controle ela apareceu em 70% dos ensaios, foram 100 ensaios, ou seja, 70 tentativas da condição controle. O sujeito posicionava, se desaparecia, quando aparecia esse estímulo, ele deveria deslocar o cursor de forma mais rápida e precisa possível para parar dentro do alvo. A partir do surgimento desse estímulo, o sujeito tinha 2 segundos para chegar até aqui. Se ele, em 2 segundos ele não chegasse, a tarefa fechava e a gente marcava um erro de precisão para esse sujeito. Uma outra condição que apareceu em 10% das tentativas é a condição de distrator. Ao invés de aparecer o alvo, apareceu o alvo amarelo, o alvo verde apareceu o alvo amarelo. Nesse caso, o efeito era só de distração, porque a meta era a mesma, fazer o mais rápido e preciso possível. Uma terceira condição, que apareceu em 10% das tentativas, é a condição de inibição de resposta, avaliava o controle inibitório das pessoas, não tem uma relação com a impulsividade. Ao invés de aparecer o alvo verde, aparecia um alvo vermelho, nesse caso a gente não poderia movimentar, teria que suprimir a resposta motora dele. E uma quarta condição, que também apareceu em 10% das tentativas, que é a condição de dificuldade. Ao invés de aparecer um alvo verde grande, aparecia um alvo verde pequeno, com a metade do diâmetro, numa distância maior e um novo ângulo. Essa era a situação que exigia mais tinha uma maior demanda, né, motora para a tarefa. O que nós encontramos em termos de resultado? De forma geral, para todas as condições, o que ficou mais claro é que os pacientes com transtorno bipolar tiveram mais erros de precisão, eles atingiram o tempo de pico de velocidade antes do que os sujeitos do grupo controle, e em termos de fluência eles foram menos fluentes, eles tiveram mais movimentos tremidos, mais de cinesia nesses movimentos. Então, em relação à precisão, que a gente viu o maior número de erros ao alvo. No caso da medida de tempo relativo para atingir o pico de velocidade, é necessário entender um pouco como é que funciona o controle manual. Se nós pegarmos o tempo de movimento e subdividirmos em primeiro submovimento e segundo submovimento, nós teríamos 2 momentos diferentes do controle motor. O primeiro submovimento ele é fruto daquilo que foi organizado anteriormente, ou seja, da pré-programação. O sujeito organiza os comandos motores, dispara os comandos motores, a atividade elétrica chega na musculatura, e o que se vê é um deslocamento do membro em direção ao alvo. O deslocamento é feito de forma balística, rápida, e a partir do pico de velocidade, o sujeito entra em outra fase de controle motor. Já não mais controlada centralmente, mas agora controlada por feedback visual e feedback proprioceptivo. Ele utiliza as informações de feedback para fazer as possíveis correções finais para atingir o alvo com precisão. Que nós vimos que os pacientes do grupo transtorno bipolar atingiram o pico de velocidade antes do que o grupo controle. Qual que é a implicação disso para a estratégia de controle motor, né? É mais interessante para o sistema ter um primeiro submovimento longo e um segundo submovimento curto. Por quê? Primeiro que você lança o membro o mais próximo possível do alvo, isso economiza tempo. E aqui você tem uma aceleração e desaceleração do membro, ou seja, ativando musculatura agonista e antagonista, que tem um custo alto em termos de tempo e de energia, já que você ativa e desativa a musculatura. Nesse caso, como os pacientes do grupo transtorno bipolar gastaram mais tempo no segundo submovimento, eles tiveram uma estratégia menos favorável em termos de gasto, né, energético e temporal para eles, e mesmo assim eles gastando mais tempo na correção ainda geraram mais erros. Uma outra questão foi a menor fluência, que está relacionada à discinesia e é mais um indicativo aí de disfunção de estruturas córtico-estriatais
tal como nós vimos no estudo anterior com o transtorno obsessivo compulsivo. Uma análise descritiva, nós temos aqui nesse primeiro gráfico uma senhora, uma paciente bipolar, e aqui uma controle, todas com a mesma idade, mesma condição socioeconômica, escolaridade, e ela estava no mesmo momento de prática. Do ponto inicial até o alvo, tem-se 20 centímetros. Essa senhora, como ela apresentou a cinesia, lentidão para iniciar o movimento, e bradicinesia, lentidão para movimentar, ela não conseguiu chegar ao alvo em os 20 centímetros. Deu 2 segundos, ela estava ainda chegando a 15 centímetros de deslocamento. Já no caso da senhora do grupo controle, ela não apresentou nenhum problema em termos de preparação de movimento e deslocamento de membro. Ela chegou dentro dos 2 segundos no alvo e acertou o alvo sem nenhum problema. Na análise cinemática fica mais claro o que aconteceu. Isso aqui é uma medida de velocidade, e aqui é o tempo. A partir do surgimento do estímulo, essa senhora levou quase 700 milissegundos para responder, ou seja, ela teve um tempo de reação altíssimo. Característico de acinesia, uma dificuldade para iniciar o movimento. Além disso, ela gerou um pico de velocidade muito baixo, chegou a 15 centímetros por segundo. Característica de bradicinesia. Como ela fez um movimento muito lento, deu os 2 segundos e ela ainda não tinha atingido o alvo. Já no caso da senhora do grupo controle, a partir do estímulo ela respondeu em 300 milissegundos, mais ou menos, ou seja, metade do tempo gasto pela senhora do grupo transtorno bipolar. Além disso, ela gerou um pico de velocidade de quase 45 centímetros por segundo, 3 vezes mais do que a outra, que é a paciente. Ela fez um movimento muito rápido, acabou a tarefa em 1 segundo, ainda sobrou 1 segundo ainda para ela pós-tarefa. Então, esses resultados mostram como que a característica do controle motor é muito diferenciada entre alguém que tem um transtorno psiquiátrico e alguém que é saudável, e que essas medidas mostram uma coisa que reforça o que foi falado anteriormente, que é a necessidade de a gente ter medidas sensíveis para poder capturar essas informações e talvez utilizá-las como um bom marcador, né, biológico. Pensando se é possível melhorar um pouco essas disfunções motoras nos pacientes com transtorno psiquiátrico, uma boa opção seria a visão de neuromodulação, né? O cérebro é plástico, nós podemos de alguma forma alterar, né, a função e a estrutura desse cérebro. De forma geral, uma forma de se neuromodular é a administração de fármaco. Então, nesse estudo do Tucha e colaboradores de 2002, eles avaliaram o impacto dos antidepressivos tricíclicos e dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina na escrita de pacientes com depressão. É bem sabido que a depressão leva a uma lentidão motora. Também utilizaram numa tarefa, em termos de instrumento, a mesa digitalizadora, e eles viram o seguinte: pacientes depressivos que foram tratados com inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ou seja, um fármaco que disponibiliza, que aumenta, né, que potencializa a ação da serotonina no cérebro como um todo, eles tiveram uma melhora em termos de tempo de reação e tempo de movimento. Também apresentaram maiores picos de velocidade e aceleração quando comparado com o grupo controle, que foi um grupo de sujeitos com depressão que não tomaram nenhum tipo de medicamento. Então, além das vantagens que a maior disponibilidade de serotonina no sistema é gerada pela administração desse fármaco para o humor do sujeito, né, para o ânimo desse sujeito, além disso, nós temos também um benefício em termos de resposta motora. Uma outra possibilidade, e aí tem potencial, isso é uma perspectiva, que é a utilização da estimulação transcraniana por corrente contínua como uma forma de neuromodulação. Você tem nesse aparelhinho, que é relativamente simples, você tem 2 eletrodos, você escolhe os sítios, né, que você quer aplicar uma determinada carga de corrente contínua de mais ou menos 1 mA, que é bem baixa, durante 15, 20 minutos, e você tem a possibilidade de usar o anodo, que é positivo, ou o catodo. O que isso aqui faz? Redistribui as cargas ao longo dos eixos dos neurônios, e o anodo ele tem a capacidade de excitar essa região, aumentando a taxa de disparo, né, desses neurônios. Ou se você coloca o catodo, que é negativo, você vai ter um efeito inibitório. Apesar de não haver ainda estudos com estimulação transcraniana por corrente contínua
na avaliação de função motora em transtornos psiquiátricos, uma boa perspectiva. Então, estudos já realizados com doenças neurológicas, no caso aí, a doença de Parkinson. Eles observaram que a bradicinesia diminuiu após a estimulação transcraniana por corrente contínua. Isso aconteceu tanto com pacientes que estavam medicados quanto aqueles que não estavam medicados. Pode observar aqui que após a estimulação, houve uma diminuição do tempo de movimento, ou seja, eles ficaram mais rápidos, diminuiu a bradicinesia. E o mais interessante é que esse efeito foi duradouro, houve medidas posteriores com 1 mês e 3 meses depois, e ainda assim o nível de tempo de movimento deles se manteve baixo. Então, com esse achado é possível inferir que nós podemos modular a atividade do circuito córtico striatal por ETCC e talvez no transtorno bipolar, no transtorno obsessivo compulsivo, alguns desses transtornos, nós podemos pensar em melhoria dessas disfunções motoras a partir da neuromodulação. Já caminhando para fechar, acho que é entendido que o comportamento motor é uma área suplementar à psiquiatria, à neuropsicologia, mas de qualquer forma no exame médico tem que estar prevista essa análise do movimento do sujeito. Gardner, em 2005, ele atenta a isso, ele fala que uma atenção deve ser dada ao sistema extrapiramidal. A primeira coisa é avaliar se o paciente apresenta déficit motor. Se ele não apresentar, óbvio que você não vai se preocupar com essa questão, mas se ele apresentar, aí você tem algumas novas perguntas a serem respondidas, né? Por exemplo, se o medicamento que você está administrando tem gerado efeitos neurolépticos, por exemplo, tremor nesse sujeito, né? Qual que é a vulnerabilidade desse sujeito para desenvolvimento de uma discinesia tardia? Ou seja, a partir da administração desse fármaco, qual que é a chance desses tremores, esses problemas motores que aparecem da administração do fármaco se transformarem em algo crônico? A utilização dessa informação sobre o movimento como um biomarcador, né? Além das outras informações, você tem essa informação que ela pode ser utilizada, como no caso, por exemplo, do transtorno bipolar, se alterações motoras que começam a ficar mais claras, mais óbvias, se ela não seria um indicativo de uma mudança no humor, uma virada nesse paciente, por exemplo. E uma outra coisa, que o Gardner não fala, mas o assunto seria orientação sobre atividades laborais cotidianas. Seria questão, a partir das funções motoras apresentadas por aquele sujeito, bradicinesia, discinesia, fazer uma análise de quais são as atividades laborais deles, quais são as atividades cotidianas, quais são os riscos que aquele paciente, né, corre devido a essas disfunções motoras. E uma outra visão bem pessoal também é a questão da análise motora nas crianças que apresentam transtorno de desenvolvimento. As janelas do nosso desenvolvimento estão mais abertas na infância. E a gente sabe que essas áreas no domínio motor, cognitivo e social não estão separados, né? Não adianta a gente enfatizar só o aspecto cognitivo e aspecto afetivo, social, se o aspecto motor fica a desejar. Vou dar um exemplo. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, estima-se que metade das crianças com TDAH apresentem disfunções motoras, ou seja, cada duas você tem uma criança com disfunção motora. E não existe uma certa heterogeneidade, homogeneidade, é muito heterogêneo. O que a gente vê, às vezes, crianças com menor destreza manual, têm uma dificuldade de manipular objetos na escrita, né, às vezes elas desastradas, essas coisas caírem. Além disso, pode apresentar menor capacidade de parametrização de força, então não consegue fazer um ajuste de força adequado, isso piora, já que ela apresenta pouca destreza manual e ainda não consegue, né, executar o movimento, às vezes é um pouco mais forte, às vezes é um pouco mais fraco, é uma criança desastrada. Apresenta maior variabilidade na medida de tempo de reação, às vezes a criança responde rápido, às vezes ela responde lentamente a um determinado estímulo, ela não aparece uma consistência na forma como ela responde. Pode apresentar menor precisão, tanto no aspecto espacial, como colocar um objeto em determinada posição, quanto a precisão temporal, ou seja, não tem um time, não conseguir seguir um ritmo. E, além disso, também atraso nas habilidades fundamentais. Como o próprio nome fala, são habilidades importantes que formam a base de todo o nosso repertório motor na fase adulta. Então, como exemplo, nós temos o correr, o chutar, o saltar, o bater, o rolar. E crianças que não desenvolvem as habilidades fundamentais, elas apresentam dificuldades em combinações dessas habilidades em situações futuras.
E um estudo que mostra a importância do desenvolvimento motor na infância para a vida da pessoa como um todo, na fase adulta, é o estudo de Hidler, de 2006, e colaboradores de 2006. Ele trata de um tema que eu já ouvi desde a graduação, que meus professores na graduação sempre falaram. É importante você ter um bom desenvolvimento motor na infância para que você tenha um bom nível de saúde como um todo na vida adulta, seja no domínio cognitivo, social, obviamente no motor. Só que isso sempre foi colocado de forma anedótica, né? Sem nenhuma análise, nenhuma pesquisa mais sistemática, sem encontrado nos livros textos, nas falas dos professores em sala de aula. Ninguém tinha investigado isso ainda mais, de forma mais sistemática. Em 2006, Hidler e os colaboradores dão o primeiro passo nisso. Esse estudo é uma coorte, ou seja, acompanharam um grupo de pessoas na Finlândia por mais de 30 anos, e lá na infância dessas pessoas, eles avaliaram o índice de desenvolvimento motor deles. Fizeram um acompanhamento desse grupo. 30 anos depois, aplicaram testes neuropsicológicos de funções executivas para avaliar o nível de desempenho cognitivo desses sujeitos. Além disso, também utilizaram técnica de neuroimagem, que é a morfometria baseada em voxel, para ver densidade de determinadas estruturas desses sujeitos. O que eles viram foram resultados muito interessantes, uma associação positiva entre o nível de desenvolvimento motor e qualidade das funções executivas, ou seja, as crianças que apresentavam maior índice de desenvolvimento motor na infância foram os adultos que apresentaram melhor desempenho cognitivo. E além dessas associações na função, ainda apareceu na estrutura, ou seja, na anatomia do cérebro. Foi encontrado que crianças com maior nível de desenvolvimento motor foram aqueles adultos que apresentaram maior densidade de massa cinzenta, no córtex pré-motor, no estriado, no cerebelo, e na densidade de massa branca nos lóbulos frontal e parietal. Esse estudo mostra a importância do domínio motor para a saúde como um todo, completo do sujeito, né? E nos transtornos psiquiátricos relacionados a neurodesenvolvimento, isso tem um impacto muito grande. Nós temos sempre que pensar cuidadosamente também em olhar se essa criança apresenta disfunções motores e como nós podemos intervir de forma a facilitar e proporcionar melhoras a essa criança. Desse jeito, através da análise motora junto com a análise cognitiva, nós vamos conseguir ter um quadro mais completo, né, mais inteiro de nossos pacientes. E eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.